Olá, meu nome é João Carvalho do canal Concursos com João e nesse vídeo nós vamos analisar aqui o regimento interno para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Cabe dizer que o documento que eu estou utilizando é o documento atualizado de 2025, então podem ficar tranquilo que o documento está atualizado. Então vamos aqui propriamente à análise dessa legislação, passando aí pelos pontos, dando destaque àqueles pontos de maior importância. Artigo 1. A Assembleia do Rio de Janeiro tem sede no Palácio Tiradentes, na capital do estado. Primeira informação importante. Então, a sede da Assembleia da ALERJ é Palácio Tiradentes. Onde o Palácio Tiradentes fica? Na capital do estado. Parágrafo 1º. Em caso de ocorrência que impossibilite o funcionamento da sede, a Assembleia Legislativa poderá se reunir eventualmente, em qualquer outro local por determinação da mesa diretora a requerimento da maioria dos deputados. Então vamos por parte. Caso ocorra alguma inviabilidade para o funcionamento na sede, ou seja, no Palácio Tiradentes, é possível a reunião em outro local, que não o Palácio Tiradentes. Para isso ocorrer, precisam se seguir algumas condições, quais sejam determinação da mesa diretora. Então, a mesa diretora da Assembleia Legislativa tem que deliberar favoravelmente a isso, e ainda tem que haver aí a requerimento da maioria dos deputados. Então, é possível isso ocorrer, mas é necessário seguir essas condições. Parágrafo 2º. A Assembleia Legislativa, por deliberação da mesa diretora, deverá criar espaços e estimular manifestações cívicas e culturais. Então, estimular manifestações cívicas e culturais vai totalmente ao encontro de princípios democráticos, princípios garantidores de liberdades. O único detalhe é que isso precisa ocorrer com a deliberação da mesa diretora. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior terão lugar no plenário, que será utilizado no seu tempo livre. Ou seja, então essas reuniões, essas manifestações cívicas e culturais poderão ocorrer no plenário em tempo livre. Esse tempo livre justamente é na segunda, a partir das 14h, e a sexta, a partir das 16h30. E ainda é possível que essas manifestações ocorram no Salão Nobre. Eu me preocuparia mais em gravar que essas manifestações podem ocorrer no plenário e também no Salão Nobre, do que propriamente aí com os dias e horários pré-determinados. No segmento, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões legislativas. Então, temos duas sessões: as ordinárias, como o próprio nome diz, aquelas que ocorrem de forma recorrente, de forma habitual, e as extraordinárias, que ocorrem especificamente por um motivo, por algo especial, por algo extraordinário que ocorra. As ordinárias ocorrem de 1º de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 31 de dezembro. Essas datas aqui eu já teria uma atenção maior, eu as gravaria, porque é algo que pode ser cobrado, já foi cobrado em regimentos internos de outras assembleias e também pode ser cobrado aqui no caso do Rio. Então, 1º de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 31 de dezembro. Não é algo complexo para gravar. Fazendo a leitura e repetindo isso algumas vezes, isso vai sedimentar de forma tranquila. Parágrafo 1º. A primeira e terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. Então, antes de haver a primeira e a terceira sessão legislativa ordinária, vai haver aí uma sessão preparatória, uma sessão que vai, de alguma forma, como o próprio nome diz, preparar o recinto parlamentar para o desenvolvimento dos trabalhos ao longo do ano. As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso 1º serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. Então, basicamente, uma norma tranquila que a gente tem. Caiu em
em sábado, domingo ou feriado, passa para o próximo dia útil subsequente. Artigo 3º. O candidato diplomado, que é aquele candidato que já foi reconhecido pelo Tribunal Eleitoral respectivo, o candidato diplomado deputado estadual deverá apresentar à mesa diretora da Assembleia, no caso, né, pessoalmente ou por intermédio de seu partido, então há essa dupla possibilidade, até o dia 31 de janeiro do ano da instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Então, prazo para apresentação desse diploma, 31 de janeiro do ano da instalação da legislatura. Juntamente ainda com a comunicação do seu nome parlamentar, legenda e declaração de bens. Então, uma normativa que o parlamentar precisa seguir. Caberá à Secretaria-Geral da Mesa Diretora organizar a relação dos deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse. Então, aí uma atribuição que a Secretaria tem, fazer a relação desses deputados diplomados. Perdão. Parágrafo 2º. As declarações de bens dos deputados apresentadas no ato de sua posse deverão ser renovadas antes da segunda e da quarta sessões legislativas. Então, as sessões legislativas são basicamente aí anuais. Então, antes da segunda e da quarta sessão legislativa, é preciso fazer a renovação dessas declarações de bens. Artigo 4º. Às 15 horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados, deputados estaduais, se reunirão em sessão preparatória na sede da Assembleia Legislativa. Então, aqui é importante, de alguma forma, você ter noção aí do dia e horário em que os candidatos diplomados farão aí essa reunião em sessão preparatória. Parágrafo 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito deputado, e, na sua falta, o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislatura. Então, aqui, especificamente aí no caso dessa sessão preparatória, em que ainda não foi definido ali o presidente, quem fará essa direção, quem assumirá essa direção será justamente o último presidente, no intuito de gerar ali uma transição mais fluida, desde que esse candidato ele tenha sido reeleito deputado. Se ele não tiver sido reeleito, não faz sentido que ele ocupe essa posição. E aí, nesse caso, seria escolhido o deputado mais idoso dentre aqueles candidatos com maior legislatura. Aberta a sessão, o presidente convidará 2 deputados de partidos diferentes para servirem de secretários e proclamará os nomes dos diplomados constantes da relação a que se refere o artigo anterior. Então, um rito aqui específico, de convite aí de 2 deputados para fazerem as vezes aí de secretário e proclamar o nome daqueles diplomados. O artigo 4º, de uma forma geral, não considero tão relevante. Pelo menos aqui nessa parte inicial. Examinadas e decididas pelo presidente as dúvidas, se as houver atinentes à relação nominal de deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados, de pé, todos os presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração. Então, aqui tem basicamente a forma que o presidente fará essa comunicação. E aí, por fim, os deputados de pé ratificarão a declaração dizendo assim o prometo. Aqui é algo bem formal, bem específico para quem de fato está atuando ali dentro da Assembleia. Não acredito que seja matéria de prova. Parágrafo 4º. O conteúdo de compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. O compromissando não poderá ser empossado através de procurador.
eu destacaria essa última parte, né, que a pessoa que está passando ali pelo compromisso, ela não pode ser empossada através de procurador. Ela tem que se fazer presencialmente no local para ser aí empossada. Parágrafo 5º. O deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão ou junto à mesa diretora, exceto durante o período de recesso parlamentar, quando o fará perante o presidente. Então, a regra é ele prestar o compromisso em sessão ou junto à mesa diretora. No entanto, quando houver aí o período de recesso parlamentar, isso poderá ser feito diretamente perante o presidente. Parágrafo 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a posse se dará no prazo de 30 dias, prorrogado por igual período a requerimento do interessado. Contado, então a primeira informação importante, posse aqui, prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Esse prazo de 30 dias é contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, ou, no caso aí da diplomação, se for eleito deputado durante a legislatura, ou seja, durante os 4 anos. Né? 3. Da ocorrência do fato que a ensejar por convocação do presidente. Então, se houver a ocorrência de algum ato específico de convocação, esses 30 dias serão contados a partir dessa ocorrência. Parágrafo 7º. Tendo prestado o compromisso uma vez, será o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes. Então, uma regra bastante natural, suplente é aquele que substitui, né, o deputado, é um reserva do deputado, vamos assim dizer. Se ele já prestou o compromisso uma vez, ele não precisa prestar novamente. O presidente fará publicar no Diário Oficial do Poder Legislativo do dia seguinte a relação dos deputados investidos nos mandatos, que servirá para o registro de comparecimento e verificação do quórum necessário à abertura da sessão, bem como para as votações nominais e por escrutínio aberto. Esse secreto aqui foi taxado, então a gente tem que considerar aberto como normativa atual. Tá bem? Então, destacando aqui desses tópicos, eu destacaria aí, sobretudo, o artigo 1º, caput. Eu destacaria também aí essa questão do Salão Nobre, dessas manifestações cívicos culturais, parágrafo 3º. Destacaria aí o artigo 2, inciso 1 e 2, vocês precisam saber aí dessas existências, né, das sessões ordinárias e extraordinárias, das sessões preparatórias de uma forma geral. O artigo 3º caput aqui também de alguma forma importante para sua prova. E é isso. Os outros incisos aqui eu acredito que são mais teóricos e mais aplicáveis propriamente a quem está fazendo às vezes ali do corpo diretivo, quem está de fato aí tomando posse enquanto deputado, tá bem? Se você gostou desse vídeo, tem alguma sugestão de mais conteúdos para o concurso da ALERJ, deixa aí nos comentários. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até uma próxima.